Gálatas 5, capítulo de número 5, versículo de número 20, nós temos algumas obras da carne, a saber, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, nesse versículo. E hoje nós estamos na quarta palavra desse versículo, que é porfias, né? E eu gostaria de já colocassem aí diante de nós o slide que foi colocado, é que a palavra é eres, né? Que tem por seu significado algumas que nós vamos ver aqui nesse slide que nós sempre colocamos. Nós temos a Ara, Almeida Revista Atualizada, que coloca porfias. Ela, não só ela coloca porfias, mas também outras. Mas a gente colocou outras versões que têm outros significados, que seria a Bíblia Viva, que é uma Bíblia parafraseada, que coloca lutas. Já a Almeida Recebida coloca contendas. Bíblia Jerusalém coloca rixas. A Bíblia Linguagem de hoje, as pessoas brigam. A Nova Versão Transformadora, eu fiz questão de colocar trans e o F lá, para não parecer outra coisa, transformadora, hostilidade. Almeida, século 21, rivalidades. E curiosamente, a Bíblia Mensagem, o mesmo significado da palavra passada que nós estudamos, que seria inimizades. E aí, olhando na Bíblia, peraí, cadê? Ele colocou em um só significado as duas palavras, que é a competição selvagem, e esse sentido da tradução vem principalmente por causa do versículo de número 15, que o apóstolo Paulo vai dizer, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esse mordeis e devorais uns aos outros traz à tona tudo o que acontece das obras da carne, que vai ter toda essa briga, ira, ciúmes, tudo que é em relação à belicosidade social. E aí por isso que a gente chama de bloco de pecados sociais. Então pode-se dizer que, e aí nós vamos trazer agora um sentido mais filosófico para essas duas palavras, e é por isso que Eugene Peterson, inclusive Eugene Peterson hoje foi citado no finalzinho da pregação do pastor Alex, esse autor, que é o que traduz a Bíblia Mensagem, um grande exegeta, excelente. A Bíblia Mensagem coloca competição selvagem para as duas, e é por isso, porque Eritrai e Eres têm uma ligação muito grande uma com a outra, elas estão extremamente ligadas, por isso que ele traduz dessa forma. Então, porque Eritrai, que foi o último estudo que nós tivemos, que é a inimizade, é um estado e atitude de mente, ou seja, é uma questão mental para com as outras pessoas. No próprio estudo nós mostramos que, por exemplo, o pensamento que o grego tinha é de que ele era superior ao bárbaro, até geneticamente. A sua inteligência podia ser maior, a raça dele tinha mais qualidade do que a dos bárbaros. Assim também, nós trouxemos também uma análise de sentido do judeu para com o samaritano, que existia essa inimizade de tal forma que nem pronunciava o nome samaritano. Então, esse sentido de Eritrai é mais mental, é mais na mente, é mais de idealizar. Já Eres, ou pode se traduzir, uma tradução literalmente livre, dissensão, é um resultado na vida real desse estado mental. Ou seja, é levar às vias o estado mental e o pensamento que se tinha para com um grupo, para com outra nação, para com o próximo. Aí já é ir às vias.
É por isso que o Eugene Peterson, eu gosto muito da tradução dele por causa dessas coisas, a tradução livre por causa das coisas que ele faz. Ele consegue captar o sentido da palavra contextualmente. Ele traduz a mesma coisa, competição selvagem, tanto para eritrai, que seria amizade, como para eris, que nós temos aqui hoje, né? Só que eris, ela tem alguns aparecimentos históricos, né? Alguns aparecimentos históricos acontecem no Antigo Testamento, na tradução da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, que acontece, por exemplo, em Eclesiástico. Ela acontece por 3 vezes esse uso em Eclesiásticos. Então, o que é que temos lá em Eclesiástico 28? É um livro apócrifo, entendeu? Mas como é utilizado lá, nós devemos entender, e eu até vou tentar dar uma explicação mais lógica para quem é bíblico em relação ao uso de apócrifo e o uso histórico das palavras. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus, ele se vale de palavras ou até mesmo de cultura, ou uso até mitológico de algumas palavras. Uma prova inquestionável existe no Novo Testamento, que é em Apocalipse 6:2, que lá tem uma única aparição de uma palavra, que é a chamada toxon, que tem o arco, é traduzida por arco. Essa toxon é o nome do arco de Hércules. E o Espírito Santo de Deus soprou na mente do autor para que se utilizasse essa palavra e o povo entendesse, compreendesse o poder daquele arco. Então, já que o Espírito Santo de Deus, ele faz isso para que o povo entenda, também o exegeta, o pregador, o professor de escola dominical, ele tem essa liberdade de analisar dessa forma para o povo de Deus compreender o significado da palavra. E aqui nós também fazemos isso por isso. Então, no livro apócrifo, nós temos lá em Eclesiástico 28:11, por exemplo, uma luta repentina acende fogo, uma discussão precipitada derrama sangue. Temos essa palavra se encontrando aqui nessa descrição. Também em Eclesiástico 40, versículo 5, nós temos furor, inveja, perturbação, agitação, medo da morte, ressentimento, lutas. Também se encontra. Olha onde se encontra o contexto dessa palavra. Olha como ela se junta a outras coisas que são terríveis. Também em Eclesiastes 40:9, nós temos também, são os males da vida humana, bem como a morte, o sangue, a luta e a espada, miséria, fome, tribulação e calamidade. É interessante ver que a luta e a espada está ligada à morte, está ligada aí às vias. Ninguém usava da espada contra alguém, ficando mentalmente pensando na inimizade que tinha com a outra. Ele está dando a luz daquilo que estava engravidado de raiva e ódio e atacava a pessoa. Então, nós temos esse uso no Antigo Testamento de tradução grega em livros apócrifos. É um uso extremamente belicoso dessa palavra chamada eris. Então, essa palavra também aparece na ciência grega primitiva como uma das forças fundamentais e essenciais e indestrutíveis do universo. É uma força que existe também, ela era utilizada dessa forma. Mas, no próprio Novo Testamento, eris, que é traduzido por contenda, por luta, é sempre uma coisa má. No Novo Testamento é que nós temos aqui os evangelhos, nós temos todos esses escritos das epístolas do apóstolo Paulo, a Petrinas, ela é utilizada como uma coisa má. No pensamento do apóstolo Paulo, por exemplo, há duas significativas no que diz respeito a eris. A primeira coisa é
que Eres é um dos males que caracteriza o mundo pagão. Vamos lá, Romanos 1, 29. Romanos 1, 29 diz: cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. O mundo pagão é um mundo dividido. É um mundo de relacionamentos pessoais quebrados, interrompidos. E é somente o cristianismo que pode, somente nele pode haver comunhão e união de vida. Fora do cristianismo não existe união, não existe verdadeira amizade, não existe companheirismo. Saiu do mundo do cristianismo, não é possível acontecer essas coisas. Fora dele só há inimizades e divisões, relacionamentos interrompidos e inimizades. Isso não é uma coisa que acontecia apenas nessa época, hoje também. Você vai conversando e tendo um relacionamento com a pessoa no trabalho, e amizade, né, companheirismo, aí chega um momento que há uma discordância, pronto, acabou-se. Ali a pessoa já começa a lhe queimar para outra e começa ali as porfias e inimizades acontecendo. Primeiro, por causa de uma conversa e um pensamento, uma filosofia, uma cosmovisão, começa a inimizade, aí ele trai. E depois vai para a porfia, vai às vias. Vai chegar o momento que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, ao cristão é proibido o quê? Viver em orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, em contendas, em ciúmes. É proibido ao cristão viver nessas coisas. Hoje mesmo, vamos lá para Romanos 13, né? Versículo de número 13, se não me engano. Hoje mesmo foi lido, na leitura do Novo Testamento, o versículo número 13 que diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, nem em dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então aqui a questão, nós temos um geral aqui, e que vai condenar a questão de contendas. E muitas vezes, o cristão, ele se apega a essas questões escandalosas que nós temos aqui, na parte A do versículo número 13, né? Orgias e bebedices, impudicícias, dissoluções. Mas a gente se esquece que muitas vezes, no meio da igreja, acontecem as contendas. Acontecem essas brigas, acontecem essas lutas, acontece competição selvagem no meio da igreja. E aí as igrejas evangélicas, o protestantismo com o passar dos séculos, ele foi desenvolvendo coisas que até fomentam isso. Nós temos vamos citar o que geralmente acontece no meio evangélico: grupo de louvor. Aí todo mundo briga para ser o ministro de louvor. E lá entre eles, muitas vezes se briga para ser o melhor vocalista, que faz o melhor melisma, que faz melhor segunda voz, o que alcança os maiores agudos, e fica tudo aquilo, né? E aí a igreja também, com sua meninice, começa a ter os seus preferidos. É fulano, é ciclano. E aí, muitas vezes, se tem um grupo de teatro, se tem um grupo disso e daquilo. A igreja mesmo, com o passar dos séculos, ela foi criando mecanismos para acontecer as eritrais e eres, para acontecer as inimizades que dão à luz, muitas vezes, a brigas, a lutas, a competições. Infelizmente, isso tem acontecido, e as igrejas, quando
se pensam em matar o mal pela raiz, gera outra briga. Eu lembro de um rapaz que tinha aqui nessa igreja, sou muito agradecido pela vida dele, gosto muito dele, sabendo que ele está em Fortaleza, eu quero vê-lo, que é o Augusto Enéas. Ele não gosta de ser chamado Augusto Enéas, se ele ouvir esse áudio aqui, ele vai ficar já meio chateado. Que é o Guto, a gente chama de Gutinho. Alguns aqui na Betel conhecem e lembram dele. O Guto, uma das coisas que ele dizia antes de ir para o seminário lá em Teresina, ele dizia assim: uma coisa que eu farei na igreja que eu pastorear é acabar com o grupo de louvor. Na época eu olhava para ele assim, esse bicho é doido. Ele está certo. É fonte de briga. Bem como muitas vezes, em não tendo maturidade, até sociedade interna é fruto de briga. Infelizmente. O que não é fruto de briga é um conselho, que é algo bíblico, uma junta diaconal, que é algo bíblico, ou que seja bíblico, está na igreja. O resto pode ser, não necessariamente é, fonte de briga. Tem que tomar muito cuidado com isso, a igreja. E aí note que as igrejas que acontecem mais brigas, que mais tem isso. As que mais têm isso, brigam-se para ser, em algumas denominações, regente de coral de crianças, regente de coral de jovens, regente de coral de senhoras. Briga-se para ser a líder do grupo de oração que ora no horário da manhã, outro que é o líder das vigílias. Essas coisas causam brigas. Infelizmente é assim, é fonte de briga muitas vezes. A outra coisa que a gente vai ver aqui, que é o 2, o segundo ponto em relação ao apóstolo, a teologia paulina em relação a isso, é o fato de, no tocante ao uso que Paulo faz da palavra eles, que 4 das suas 6 ocorrências têm conexão com a vida na igreja. 4 das 6 aparições que temos no Novo Testamento dessa palavra tem a ver com a vida na igreja. 3 delas se acham, sabe de onde? Abra aí em 1 Coríntios 1:11. Estamos cansados de saber o contexto e por que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas aos coríntios, né? Os corintianos ali, a divisão reinava de fato, né? 1:11 diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Entendam uma coisa, aqui nesse texto, ele está falando, foi informado Paulo, de que foram as vias. Aqui não estava na condição mental. Vamos dizer que a irmã Amélie, né? Eu não gosto da irmã Amélie. Não gosto disso que ela faz, no meu pensamento apenas não. Ou um fuxiquinho aqui, eu falando para a Raíssa, ou para a Isabelle. Não, eu briguei com ela. Apóstolo Paulo, ele escreveu a carta porque foram as vias. Lutou contra alguém. Corinto. E o 3:3, vamos lá, abre aí 3:3, mais uma aparição dela. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Obra da carne. Contenda, disputa, luta, indo às vias. Discutiu com o irmão, quer seja palavras, houve aquela coisa que todo mundo viu, aquela discussão, ou briga mesmo, briga. Aqui, desses 4 usos, 3 em Coríntios, que tem em 2 Coríntios 12:20 também. Vamos lá. 2 Coríntios 12:20. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferentes do que esperáveis, e de que
haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. Olha que está ligado à palavra. Olha o que pode ser acarretado com essa palavra, o que vem junto com ela. Uma confusão total. E no contexto das duas cartas, nós vamos ver toda essa briga, até na ceia. Até na ceia, olha o que estava sendo tomado de conta aqui, nesse momento. Então, é Eres que divide a igreja de Coríntios em facções. É esse ir às vias, é o idealizar, é a mente impura com esse pensamento e essa teorização por disputas que dá à luz a essa briga, e a igreja se torna facciosa. Uns de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo e outros de Jesus. Temos todos esses lá, porque começa-se com a prática desse termo aqui que o apóstolo Paulo está falando. É eles que dividiu a igreja e que trouxe inimizade onde deveria haver amor. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve que aqueles que pregam em concorrência maligna contra a sua pessoa e cuja pregação dirige-se à sua desmoralização, mais do que a glorificação de Cristo, estão pregando com Eres. Vamos lá em Filipenses 1,15. Filipenses 1,15 diz: alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Pregar a palavra de Deus por contenda e briga. Já pensou um negócio desse? Não, estou pregando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, mas ele está pregando por contenda, por briga, por luta. Ele luta contra alguém. Ele se acha melhor do que alguém. Ele se acha superior a alguém, e por isso que ele se afadiga nos estudos, por isso que ele se dedica à pregação da palavra por contenda e não para a glória de Cristo. Mas vamos esquecer isso, né, meus irmãos? Isso não acontece nos dias de hoje, não. Algumas igrejas não têm pastores e pregadores que fazem por isso, não, né? Onde mais encontramos isso é na internet. Sujeitos que não pastoreiam, nunca foram ordenados pastores, forjaram seus diplomas ou algo parecido, dizem-se ser, ficam em contendas na internet apenas e não vivem a pregação da palavra no seio da igreja, na igreja local, não pastoreiam, só se exibem com técnicas, apenas isso. Talvez no dia de hoje isso seja mais forte do que nessa época, porque tem um alcance muito grande. Muito sujeito aí está falando baboseira, outros falando coisas certíssimas, com certeza, para a glória de Deus, mas muito se utiliza aquilo ali para dar razão às suas briguinhas pessoais, que eles mesmos causam às vezes. O jeito ele gosta da briga, o jeito é o de briga mesmo, é o peixe beta ele não consegue deixar de brigar com o outro, ele é o pitbull por natureza dos pregadores, ele quer brigar, ele não quer a glória de Cristo, prega por contenda. Isso sempre existiu, só que hoje, de uma maneira preocupante, está acontecendo, e de forma muito grave, às vezes, a igreja de Cristo sofre com isso. Então aqui nós estamos chegando perto do significado de Eres. Eres invade a igreja, torna-se característica da igreja quando os líderes e os membros têm o conceito mais alto, as pessoas, os partidos,
os lemas e as questões pessoais do que o conceito de que tem de Cristo Jesus verdadeiro, este crucificado. Paulo não fazia isso. Tanto que ele diz, pregar Cristo este crucificado. Não ousou de usar de palavras de sabedoria. Embora Pedro, o apóstolo Pedro, fale, comente sobre o apóstolo Paulo, dizer que o apóstolo Paulo tinha algumas palavras difíceis de se compreender. Que o apóstolo Paulo ele era preparado antes de exercer seu apostolado. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que não era apenas um rabi, era um rabã, era um grande mestre. É um alunozinho preferido de Gamaliel, que apesar do farisaísmo ter toda aquela característica que nós vemos no Novo Testamento, quando foram para destroçar Pedro e João, Gamaliel teve aquele posicionamento extremamente sensato. Não vamos fazer, se for mentira, se for algo que não veio do Senhor, vai se destruir por si mesmo. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor também de filosofia estoica, e daí por diante. Então era insegurável para Paulo ter uma maneira de falar e de escrever mais filosófica e mais evoluída, digamos assim, mais atualizada do que o apóstolo Pedro. E Pedro reconhecia isso em Paulo, essa capacidade. Mas Paulo, mesmo assim, ele queria pregar Cristo, pregar apenas para a glória de Deus, enquanto existiam outros que, por briga, por orgulho, faziam esse tipo de coisa. Então aqui vai a advertência. Sempre que Cristo for destituído do seu local central na igreja, todos os relacionamentos pessoais desandam. Todos. Sempre que a igreja tiver pregadores que pregam para a glória de si mesmo em primeiro lugar, ele vai motivar os membros que pensam neles em primeiro lugar, e não na glória de Deus, não na união, não no amor, e não no seguir juntos a uma só para a glória de Deus. Ou seja, como sempre, do púlpito nascem grandes tragédias. Grandes tragédias. Quando um homem começa a pregar, não para glorificar a Jesus, mas para exaltar seu próprio conceito pessoal e particular sobre Cristo, ou seja, quando um homem prega uma teologia em lugar de um evangelho, quando um homem começa a argumentar a fim de demolir seu oponente ao invés de ganhá-lo, aí entra o Eres. Aí entra o que era mentalizado apenas, começa a exercer a belicosidade pessoal contra alguém. Aí ele já sacou da espada e ataca o próximo. Então, nenhum pecado desses aqui invade a igreja mais comumente do que Eres. Nenhum dentre todos esses que a gente está vendo aqui em Gálatas 5:20, nenhum desses invade mais a igreja do que o Eres, do que essa contenda, do que a prática da mentalização, da briga. Nenhum pecado destrói mais a fraternidade na igreja do que esse. Agora, Eres não consegue sequer entrar e penetrar na igreja se Cristo for soberano e rei nas pregações, na teologia, nas ações.
no praticar a coinonia. Jamais conseguirá, ou nunca conseguirá. Não é possível isso acontecer. Mas, em meio a isso, nós temos algumas coisas a dizer. Agora nós vamos passear um pouco em Provérbios. Nós vimos aqui a questão técnica dessa palavra, o uso do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Vimos o quanto ela foi utilizada pelo apóstolo Paulo em Corinto, que havia a briga e a contenda claramente contexto, mas que não existisse essa palavra, com esse sentido. Nós enxergamos isso em 1 e 2 Coríntios. Mas nós vamos ver algumas coisas. Primeiro, vamos abrir em Provérbios 6,14. E agora nós vamos ver e falar sobre as atitudes que geram contendas, né? Mas vamos ver aqui Provérbios 6,14, primeiro nele. Provérbios 6,14 diz: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Então vamos ver aqui algumas atitudes que geram contendas. A primeira delas é o ódio. O ódio vai gerar contendas. Inclusive, aqui no Provérbios 10:12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A gente está estudando obras da carne e fruto do Espírito. Já foi dito desde os inícios que o fruto do Espírito é amor, mas ele tem várias características, são vários aspectos. O ideal é que todos nós tivéssemos todos aqueles aspectos. Alguns têm alguns e outros não, por incrível que pareça. Às vezes se pode achar até uma pessoa que não é convertida algum aspecto desse, estranhamente, né? Mas o correto é o fruto do Espírito ter todos aqueles aspectos que nós vemos, né? Ali do versículo 21 em diante. Então, assim, o ódio é o totalmente contrário ou a falta de amor. Onde não existe amor, há confusão. Então, o ódio gera contenda. A ira também, versículo 15 de Provérbios 18, deixa aberto aí em Provérbios. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O 29, 22 de Provérbios diz: o iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Provérbios 30, 33 diz: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Então a raiva gera brigas e dissensões, muitas vezes desnecessárias. Existem pessoas que se tornam iracundas, pois se deixam tomar pela raiva, pela ira. Mas também há aqueles que provocam raiva nos outros para que aconteça contendas. Tem pessoas que parecem que têm prazer em enraivar alguém. Então, a ira também deve ser evitada. A outra coisa que parece muito com essa questão de provocar raiva em alguém é a fofoca. O provérbio 16, 28 vai dizer: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Algo terrível é a calúnia, que separa pessoas e provoca contendas. Em se falar de fofoca, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Mesmo os mais
experientes na vida cristã, pode cair em deslize de falar algo que vai se tornar uma grande briga. Com quase todos nós acontece esse tipo de coisa. Comigo aconteceu, inclusive recentemente. A gente fala uma coisa e aquela coisa se torna uma grande briga, um grande problema. Então sempre o melhor a se fazer é o que tem que se falar sobre o irmão ou para o irmão, fale diretamente para ele. E não para outra pessoa. Porque aí o problema vai ser grande. Porque até mesmo o ensino da palavra de Deus, você não consegue absorver todos os detalhes que foram ditos. Você vai depois parafrasear, você vai depois falar sobre o assunto que foi pregado, você não vai dizer tudo. Imagine uma história que é contada, sempre aumentado um pouquinho ou diminuído o que era para ter sido aumentado. O que era bom para ser dito não foi dito, e o que é ruim muitas vezes é aumentado. Então é melhor sempre tratar com um irmão e não falar para alguém ou fofocar. Outra coisa é maledicência, para evitar essas contendas. O 26, capítulo 26 de Provérbio, versículo de número 20, ele vai dizer: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. O hábito de falar mal das pessoas se torna um desvio de comportamento, e ele sempre resulta em confusão. A contenda vai acontecer. A outra coisa é a insensatez. O provérbio 18:6 vai dizer: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Ou seja, a falta de sabedoria faz as pessoas entrarem em discussões que não precisava e falar coisas que não sabem. A outra coisa também que há é o desrespeito. Provérbios, mais uma vez, todos os provérbios. 22:10, o provérbio diz: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia, que é, traduzindo, a vergonha. A pessoa escarnecedora é quem está na carne, vive carnalmente, e ela não respeita ninguém, ela está agindo com a corrupção restante apenas. Não esqueça que você não é imaculado, você não é perfeito, você está numa construção para a perfeição, e é o Espírito que trabalha em você isso, não é você mesmo que tem, porque o que tem essência nossa é corrupção restante, é o Espírito que nos guia a fazer o que é correto, mediante o conhecimento da palavra, e nem faz o que é correto se não tiver conhecimento da palavra. Sem a palavra não pode acontecer essas coisas. Então o sujeito age com essa corrupção restante, sendo desrespeitoso. Outra coisa é cobiça. Provérbio 28:25 diz: o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem cobiça quer sempre estar na frente dos outros, por isso gera contendas. Ele quer sempre estar acima dos outros, descumpre inclusive o que temos em Filipenses, né? O conselho do apóstolo Paulo, na pregação escrita em Filipenses capítulo de número 1, número 2, versículo de número vamos do 1 ao 4, né? O que diz do 1 ao 4 aqui do capítulo 2 de Filipenses? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Aí ele vai dizer isso aqui, que é considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não querendo ser superior. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Ou seja, que é totalmente o contrário desse cobiçar, é totalmente esse querer estar à frente dos outros, querer estar acima dos outros. O conselho do apóstolo Paulo é que se viva o contrário das porfias, que se viva o contrário das brigas, o contrário dessas lutas. Então, se nós conseguirmos perceber a origem dessas discórdias, dessas disputas e dessas contendas, podemos evitar todo tipo delas. Porque, enquanto cristãos, devemos buscar o caráter de Cristo, ou não somos destinados à vida eterna? E aí vem uma grande questão, né? Somos predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo. Se somos predestinados a isso, sinceramente, meus irmãos, sendo a congregação, o ajuntamento, habitado pelo Espírito, o Espírito Santo sempre fazendo-nos lembrar da palavra que é pregada, há possibilidade de se atingir o nível de não ser alguém que é porfioso, é muito grande. O Senhor nos dá liberdade para fazer essas coisas. O Espírito nos dá liberdade para ser assim, conforme a imagem de Cristo. A liberdade nossa, só o eleito pode fazer isso. Só o eleito pode fazer essas coisas. Tem uma coisa que foi até um professor meu na Charles Spurgeon, o Antônio Neto, muito bom, excelente, ele, excelente professor, ele, muito dedicado. Começava dando aula, terminava dando aula. Não é igual alguns que contavam a história da vida durante meia hora, no finalzinho da aula. Não, ele dava aula mesmo. Aí teve uma coisa que ele disse que foi interessante. Ele disse: eu acredito que uma pessoa que ainda fuma, ele está falando de um fumante, que ainda fuma, ainda esse tabagismo todo na vida dele, e ele é convertido de fato, habitado pelo Espírito, na hora que ele disser, eu não vou mais fumar, ele não fuma mais. Porque há liberdade nele para isso. Se ele não for habitado pelo Espírito, não há liberdade para ele deixar quando quer. A mesma coisa a Igreja de Cristo ao não praticar essas obras da carne. A não andar na inclinação da corrupção restante. Há uma briga, há uma disputa que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala sobre isso aqui no capítulo 5, em que ela pode ser vencida, dando lugar à palavra de Deus para fazer a sua vontade, fazer tudo para a sua glória. Amém, irmãos?